Boa tarde! Hoje iremos apresentar sobre a vida e a carreira de Heitor Villa-Lobos na Semana da Arte Moderna. Heitor Villa-Lobos nasceu em março de 1887, no Rio de Janeiro. Filho de Raul Villa-Lobos, diretor da Biblioteca do Senado, e da dona de casa Noemi Monteiro, foi durante sua vida considerado o mais importante e reconhecido brasileiro, graças ao emprego de ritmos brasileiros e de instrumentos de percussão. Sua vasta obra inclui concertos, sinfonias, óperas, bailados, suítes sinfônicas e peças isoladas. Eram executadas no circuito dos mais prestigiados teatros europeus e americanos. Aos 6 anos, compôs sua primeira música, baseadas em cantigas de roda. Conheceu os ritmos nordestinos quando frequentou com o pai a casa de Alberto Brandão, onde se reuniam os cantores nordestinos. Aprendeu também a reconhecer características do gênero, caráter, origem, estilo e ruídos musicais. Com 8 anos, por influência de sua tia, começa a ouvir as composições de Johann Sebastian Bach, se inspirando no compositor. Aos 12 anos de idade, se torna órfão de pai. E aos 16, Villa-Lobos se muda para morar com sua tia, aprendendo a tocar piano com a mesma. Villa-Lobos viajou por todo o Brasil em busca de conhecimentos e raízes folclóricas. A partir de 1905, esteve no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste e na Amazônia. E em 1907 escreveu Os Cantos Sertanejos para uma pequena orquestra. Em 1913, ele retorna ao Rio de Janeiro e, a partir dos anos seguintes, deu início à sua produção, abordando os mais diversos gêneros musicais, como o suíte floral para o piano, danças africanas, o Irapuru, canto do cisne negro para piano e violoncelo, Amazonas, entre outras obras. Sua carreira teve início oficial na Semana da Arte Moderna, em 1922, no Teatro de São Paulo, convidado por Graça Aranha. Com um repertório de 3 dias de espetáculo, entre ele danças africanas, sua música foi vaiada por ser moderna demais. Ao contrário no exterior, que foi grandemente apreciada pela fusão de ritmos folclóricos e populares com a música erudita. Em 1923, com 36 anos, financiado pelo governo, desembarcou em Paris e teve grande apoio de artistas brasileiros como Tarsila do Amaral. Em 1924, ele retorna ao Brasil porque o orçamento recebido era insuficiente. Em 1927, voltou à Europa, financiado pelo milionário Carlos Guiné. E nessa retomada do projeto europeu, o maestro permanece por 3 anos e ele recebe reconhecimento internacional. Em 1930, ele volta para o Brasil e inicia um projeto de educação musical a partir de São Paulo. A atuação dele resulta na criação, no âmbito do governo federal, do Conservatório Nacional de Canto Orfeônico, e a inauguração ocorreu em 1942. 2 anos depois, ele aceita um convite do maestro norte-americano e inicia uma turnê pelos Estados Unidos. Mas ele é devolvido por causa que estava ocorrendo a Segunda Guerra Mundial. Ensino de música. O maestro, durante a ditadura do Estado Novo, foi secretário de Educação Musical e, na época, era obrigatório o ensino de música. Ele, durante seus anos como secretário, orientava os professores a como ensinar música e promovia apresentações de canto orfeônico. O Trenzinho Caipira. Em suma, Villa-Lobos compôs o Trenzinho Caipira como parte integrante da peça Bachianas Brasileiras e o mesmo é caracterizado pelo som familiar ao de uma locomotiva. Fundador e primeiro presidente da Academia Brasileira de Música, Villa-Lobos era membro da Academia de Belas Artes de Nova York e, pelo seu destaque e contribuição, recebeu pela Universidade de Nova York o título de Doutor Honoris Causa. Heitor Villa-Lobos faleceu no dia 17 de novembro de 1959, no Rio de Janeiro,
deixando mais de 700 composições, como, por exemplo, as Bachianas Brasileiras, em número de 9. Bom, agora eu citarei algumas curiosidades sobre Heitor Villa-Lobos, especificamente 3 delas sobre a vida pessoal dele. A primeira é o fato dele ter contrariado sua mãe ao escolher música, pois ela queria que ele escolhesse medicina. A segunda é o fato dele ter se apresentado de casaca e chinelo na Semana da Arte Moderna em São Paulo, pois estava sofrendo dos sintomas da gota. E a terceira é o fato dele ter rompido um casamento de 23 anos com a pianista Lucília Guimarães por carta em uma viagem a Berlim. Isso porque ele já estava namorando uma outra mulher, que era uma professora de música, chamada Arminda Neves da Almeida, que era 22 anos mais nova que ele. Agora eu irei falar algumas informações adicionais para melhor entendimento do que foi explicado. Primeiramente, o gênero suíte é um dos principais gêneros abordados pelo Villa-Lobos. Ele é um conjunto de movimentos instrumentais dispostos com algum elemento de unidade para serem tocados sem interrupções. Agora, o Johann Sebastian Bach, que foi um dos principais influenciadores para o Villa-Lobos, ele era um compositor, maestro, professor que nasceu na Alemanha. Em toda a sua vida, Villa-Lobos aprendeu a tocar os seguintes instrumentos: violão, violoncelo, piano, saxofone e clarinete. Então essa foi a apresentação. Muito obrigada.